Então vamos pensar comigo. Acaso existe ideal mais sublime ou mais nobre que o amor a Deus? Vocês acham que há possibilidade de haver algo mais sublime ou mais nobre do que o amor do homem por Deus? Não existe. Não Deus existe. é sublime. O seu amor por Deus É é sublime. sublime. É sublime. É acima de todas as coisas. Vai ser assim? Sim. Sim. Tem que ser. Tem que ser. Não. Sim. Mas não é. Teria que ser. Teria que ser. Teria que ser. Esse é o processo. Não existe nada além desse mundo do que dedicarmos a nossa vida a Deus. Silas, mas aqui, no momento que você fala que não existe mais nada mais sublime, mas todo grande judeu, né, igual Abraão, o objetivo de Deus era observar no ser humano o amor dele com o próximo. Alemão, Não tem nada a ver com o que eu falei. tudo que nós falamos tem alguma coisa a ver. Mas o que acontece? Quando o Eterno criou o homem no sexto dia, o que ele falou? Façamos. Façamos o homem. O que quer dizer façamos? Façamos é o seguinte: vamos agora colocar o homem na construção do mundo. Nós não falamos que o mundo está sendo construído? O mundo está sendo construído porque Deus falou, façamos. Façamos o homem no sexto dia, e a partir do sexto dia, o homem começou a criação juntamente com Deus nesse mundo. As almas incorporaram no nosso corpo, e esse corpo agora tem a missão de construção desse mundo. E dentro da construção desse mundo, nós temos missão e temos propósito. Se fugirmos do propósito, nós fugimos do pensamento. Que não há nada mais profundo para o ser humano do que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É simples assim. Mas não é fácil. Termos uma vida dedicada totalmente a Deus é abrir mão da nossa existência, do nosso prazer. Mas só que Deus nos deu um dia exclusivo para o prazer. Qual que é o dia do prazer? É o Shabat. É o Shabat. O Eterno deu a força maior do homem. Qual que é a força maior do homem? É o impulso sexual. Nas outras religiões falam que a nossa carne é fraca. No judaísmo falam que a nossa carne é forte. Super forte. O nosso impulso sexual, ele é muito forte. Por isso, você me levou para outro caminho. Mas quiser, eu te dou a mão, a gente volta. Vamos Estava no script isso. Por que acontece? Mas é ruim ou é bom? Não, é bom também, faz parte da criação. O que acontece? Deus colocou em nós o impulso sexual, que é um impulso gerador. Quando nós falamos assim, olha, é importante, é bom que tenhamos contato físico no Shabat. Por quê? Porque o prazer, o contato físico, essa força é a melhor força que nós temos de prazer. Mas é um prazer para quem? Para Deus. Você já pensou ter relação com a sua esposa, com seu cônjuge, pensando em agradecer a Deus por isso? Pegando essa força, levando isso para Deus? Por isso, gente, é muito difícil. Cenas para os próximos capítulos, aula de quarta-feira com o Soraya, vamos voltar para cá, irmão. Isso é bonito, a gente está no início de Bereshit, mas é muita informação, não dá para a gente trazer tudo. Mas se você pensar nisso, o que está sendo mais deturpado no mundo todo o tempo foi a sexualidade, porque a sexualidade ela foi feita para engrandecer a Deus. Por isso que o nosso leito tem que ser imaculado. Se bem nós vamos chegar lá, né, meu bem? Temos slide que eu vou falar disso. Ok?
Então, voltando para cá, não existe nada melhor no homem do que amar a Deus acima de todas as coisas. Se o seu foco for Deus, você vai passar por todas as dificuldades da sua vida, mas você sempre vai encontrar uma luz, um insight, porque Deus vai nos mostrar, porque Deus tem isso para cada um de nós. Aqui começa a paraxá. Muito interessante. Abraão acabou de fazer a sua circuncisão, por isso que tudo na vida tem preço. Tudo que você faz sem preço não tem valor. O Eterno pediu a Abraão para fazer a circuncisão. E circuncisão tem preço, é caro. Além de talhar o corpo, você sofre. Deus não quer retaliações, mas Deus quer que você tenha coragem de pegar seu filho de 8 dias e levá-lo a fazer uma circuncisão. De você com 99 anos, foi menos, com 87 anos, Abraão foi lá e fez a circuncisão. Tinha que ter força. E mais do que força, tinha que ter demonstração de amor, carinho e afeição pelos seus funcionários. Senão eles não iam fazer. Porque todos entraram na faca com ele. E sem anestesia. Sem anestesia. Então tudo que nós fazemos tem um custo. Estar nessa casa tinha que ter um custo para vocês. Porque se tivesse um custo, seria valorizado. Sinagogas lá em São Paulo é um salário mínimo de pessoa para frequentar. E tem gente batendo na porta toda hora querendo entrar e as portas são fechadas. Aqui é de graça, a porta é aberta, as pessoas não vêm, não valorizam porque é de graça. Se a gente cobrasse, tinha gente querendo entrar. Mas como é de graça, todos nós aqui somos acessíveis. Alguém aqui tem dificuldade de conversar com alguém aqui? Todo mundo aqui é aberto. É uma casa aberta, nós não criamos muros. E como nós não criamos muros, está muito fácil. Se tiver preço, a pessoa vai pensar 2 vezes. Vai valorizar. Se a gente estivesse cobrando. Cada encontro aqui é R$5.000. Porque tem que pagar a casa, tem que pagar os professores, tem que pagar os zeladores, tem que pagar vocês, tem que pagar os luzes, Câmaras. tem que pagar o câmera. E vai ratear sobre todos nós. Se fosse rateado entre vocês, o cara da recreação também tem que receber. Oi? O cara da recreação tem O que cara receber. da recreação. Não, pensando como negócio. Se a gente estivesse alugando um hotel, um salão, uma coisa, quando a gente vai fazer um evento, a gente paga caro. O salão paga por segurança, paga por tudo. E as pessoas vão lá e pagam. Tem valor. Por que elas pagam? Porque tem transformação. Mas a transformação aqui embaixo. Se não tiver lá em cima, não vai ter conexão. Voltando para cá agora. Para achar Vaira. Vamos lá. E eles lhe perguntaram, os anjos perguntaram para Abraão e para Sara: aonde está? E lhe perguntaram: aonde está? Abraão, onde está? Sara. Sara, onde está? Abraão. Interessante que a arte fala assim, tem uma interrogação nessa pergunta dos anjos. Porque os anjos sabem que Sara está na tenda. Os anjos sabem que Abraão está na tenda. Porque eles estão perguntando aonde está. Aí Irash pega essa porção e nós vamos lá na Haftará. Quem leu a Haftará está falando sobre a história daquela viúva. O que aconteceu? A mulher ficou viúva, o marido dela tinha muito dinheiro e estava tendo perseguições aos profetas. Ele pegou o dinheiro e pagou os profetas para que não matasse os profetas. Pegou dinheiro emprestado para bancar os profetas, só que ele pensou que ele teria longa vida e ele faleceu antes de conseguir recursos para pagar a quem ele pegou emprestado. O que acontece? Os cobradores foram lá na viúva e falaram: eu vou pegar os seus filhos, já que você não tem recurso. O que a mulher fez? Falou: me dá um dia que eu vou te trazer uma resposta. E ela correu lá
no cemitério, onde estava o marido, e começou a chorar. Olha o que você fez, pegou toda a nossa riqueza, me deu dos profetas, agora não deixou nada para a gente. Além de não deixar nada para a gente, eu vou ter que dar aos meus filhos. E quando ela estava nessa conversa, lhe aparece o profeta Eliseu ou Eliahu? Eliahu. E o que ele fala com ela? O que você tem? Qual a sua posse? O que você tem? Aonde você está? O que você tem? Ela falou, eu tinha marido, tinha dinheiro, e o meu marido pegou o dinheiro e deu para você, os profetas. Agora eu não tenho nada. Mas onde você está? O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. O que você vai fazer aonde você está? Você vai procurar, vai em toda a vizinhança com seus filhos e vai buscar vasilhames. E vai fazer o quê? E vai fechar a porta e vai pegar o seu azeite e vai jogar nos vasilhames. E todos os vasilhames foram cheios. E ela tornou a maior distribuidora de azeite da região, pagou sua dívida e ficou feliz na vida. Onde você está? Irache fala que essa pergunta é para saber aonde você está na sua existência, no seu propósito de vida, para você receber aquilo que Deus tem para você. Por isso essa pergunta. Vieram 3 anjos. Um anjo para curar, um anjo para abençoar e um anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Chegou a cura. Agora eu vou dar a bênção. Mas para você receber a sua bênção, eu preciso saber aonde você está. Não adianta você receber no local errado. Para receber a sua bênção, você precisa estar no lugar correto. Mas a viúva estava suplicando lá para o marido. Não vamos entrar nesse caso. Ela estava onde ela tinha que ir. Porque você tem que pensar no recado como eram as mulheres naquela época. Hoje, onde você está? Você está preparado? A cura já veio. A bênção está aí. A destruição do mal já vai acontecer. Mas aonde você está? Você está preparado para receber sua bênção? O seu recipiente está preparado para isso? O mais difícil de receber, pessoal, é estarmos preparados. Porque cada um tem uma estrutura. E cada um desceu para um propósito. E o seu propósito, para cumprir, você tem que estar no local ideal, no local perfeito. Onde você está, meu irmão? E aonde está a sua sala? Aonde você está, Laí? E onde está a Aurora? Onde o senhor está, Sr. Pires? E onde está a Docília? Onde você está? E onde você está? Essa é a pergunta. Porque a pergunta é aonde nós estamos. Não adianta eu estar se a Soraya não estiver. Porque nós temos que estar juntos no mesmo propósito para desfrutar das mesmas bênçãos. Porém, o trabalho que cada um tem para fazer a sua ticum, a sua correção, é diferente. O trabalho de Sara foi um, e o trabalho de Abraão, outro. Sara passou todo o processo, dificuldade com Agar, de ciúme, de tudo que ela passou, e Abraão por todos os seus testes. Aonde nós estamos? E quando nós chegamos nesse momento, de onde nós estamos, tem lá aquela pergunta que Sara ri e fala, eu estou com 90 anos, como que eu vou dar luz? E o anjo fala assim, existe alguma coisa difícil para Deus? Talvez agora você faça essa mesma pergunta de Sara. Poxa, onde eu estou? Será que eu ainda nessa idade eu posso
dar frutos. E o anjo fala: existe alguma coisa difícil para Deus? Sr. Pedro, o senhor está aqui porque o senhor tem muita coisa para realizar nesse mundo. O senhor tem muita coisa para realizar. E hoje é o dia onde o senhor está. Dona Docília, a senhora tem muita coisa para fazer, Dona Docília. Dá uns pulos, dança e vai para a vida. Tem muita coisa para fazer. Existe coisa difícil para Deus? Para Deus não há nada impossível. Mas para recebermos a nossa porção, precisamos estar no lugar certo. Quem vai colocar você no lugar certo? É você. Se você não ir para o seu lugar, fica difícil, porque o Eterno quer nos abençoar. E dentro de todo esse processo de Abraão, eu faço uma pergunta para vocês: qual foi o mérito que Abraão teve para ser escolhido por Deus? Qual foi o mérito de Abraão nessa geração toda para ele ser o escolhido? Lê para mim, meu bem. É o 18:19. Prestem atenção, porque Abraão foi escolhido e porque você foi escolhido para ser um descendente, entrar nessa aliança de Abraão. Abraão. Eu, Deus, o conheci, e sei que ele ensinará a seus filhos e também a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno, para fazer caridade e justiça, e para realizar o Eterno sobre a vida de Abraão, tudo o que falou com ele. Por que que Eterno escolheu Abraão? Porque ele conheceu Abraão e falou assim: Abraão e Sara, aonde vocês estão? Estamos preparados para a nossa missão. Recebemos a nossa missão e vamos passar para os nossos filhos. Se Abraão não passasse, o que seria de nós? Se você não passar, o que será da sua descendência? Isso é maravilhoso. No meio de vários homens, Deus viu um homem que foi temente a ele e capaz de aceitar e passar para todos os seus descendentes, junto com a sua esposa. Por isso ele foi digno de ser pai das nações. Baruch Hashem. Isso é maravilhoso. Mais maravilhoso do que aquele rapaz ali com aquela moça. Lindos, maravilhosos. Aí eu chego para vocês e pergunto assim: quem manda na casa? Unanimidade. Zila, Soraya, Michelino, Ida. Há algumas décadas. Unanimidade. É unânime. Já tive, gente, 70 quilos. Olha que interessante. Vou perguntar para vocês: quem manda na casa? Quem manda na casa? Mulher. Quem manda na casa é a mulher. Fala assim: eu sou casa. É a mulher, sim. Quem manda na casa é a mulher. Por que que é difícil a junção familiar? E Deus conseguiu trazer essa junção de alguém que passaria em milhares de pessoas. Abraão e Sara conseguiram ser pais de nações. Quem mandava, Sara ou Abraão? Sara mandava. Mas o que é mandar? O que é mandar? Se vocês estão juntos, se você está na mesma posição, no mesmo propósito, não existe quem manda, existe quem obedece. Não é isso, meu irmão? A voz lá de casa Sim, sempre é a senhor. minha. Pois não. O que acontece? Brincando, mas a verdade é essa. Precisamos entender que a luz é a mulher. Deus deu a luz para a mulher. E aonde que o homem mais sofre na vida? A mulher. É com a mulher. Porque ele não aceita a luz.
E por que ele não aceita? Porque a mulher mostra as suas trevas. As garras, né? As garras masculinas. Por que acontece conosco? Você fez esse Rashi, o Rodrigo? Ele é maravilhoso. Rashi fala que o homem, ele morre pela mulher e pelos filhos. E a mulher dá vida pelo homem e pelos filhos. O que é a mulher dá vida? Ela dá a luz. Ela dá o intelecto, ela dá o equilíbrio. Uma casa equilibrada, uma casa em harmonia. Isso é muito interessante. Mas falar isso hoje, você está fora. Porque hoje os direitos são iguais. Não, sempre os direitos foram iguais. Mas existem propósitos de missão de vida e junção. E quando Deus une duas pessoas, dois mundos, esses mundos são para transformar milhares de mundos. Se a gente compreender esse processo, nós vamos transformar o mundo. Quem manda? Quem manda é quem cumpre aquilo ali, ó. Na sua casa você faz isso e ensinarás diligentemente a teus filhos. Se você não cumpre o Shema na sua casa, a sua casa é uma casa em desordem. É uma casa que o Eterno olha e fala assim: eu conheci a sua casa, mas você não tem méritos para manter a minha Torá. Bye, bye. Porque você não é como Abraão. Abraão aceitou o jugo e cumpriu. Ensinarás diligentemente. O que é ensinar diligentemente? É todo dia. É sentado, é no café, é no jantar, é na hora de dormir, é na hora de levantar. É o momento todo. Você é um exemplo para os seus filhos. Você é filmado 24 horas pelos seus filhos. E só que essa câmera não apaga. Tudo que nós fazemos, nossos filhos registram em suas mentes e guardam para sempre. Deus nos livre. Ensinar diligentemente. Irache fala para a gente que o homem, quando ele falece e ele chega diante do trono de Deus, quem fez o Rai comigo, o Shalom Bait, sabe disso. Quando você chega diante de Deus, quem lhe der os seus méritos no mundo vindouro é a sua mulher. Se sua mulher falar não, é não. Prepara para a sua queda. Desce de novo. Novo processo. Quem lhe der ao homem no mundo vindouro é a mulher. Já viu falar que quando a mulher chora, os céus choram e muita maldição sobre os homens? Já viu quedas de impérios de homens poderosos? E sabe por que a queda? A Torá fala traição. É a maior queda que nós temos. É a nossa força realizadora. A força sexual é a força da nossa salvação. Isso é maravilhoso. Quando você entender isso, que a sua força sexual é a força da sua salvação, você vai falar com Abraão, como Abraão falou com Sara: você é a mais bela de todas. Com 60 anos de casado, você é a mais bela de todas as mulheres. Que beleza que é essa? É a beleza que eu falei da missão. Não é da carcaça. A minha carcaça de 40 anos atrás é uma hoje. É 2 vezes mais, eu dobrei a minha carcaça. Mas o que acontece? Nós precisamos entender os propósitos. Por que que o mundo vai de mal a pior? Porque a força salvadora está canalizada para o mal. Por que as famílias estão destruídas? A força salvadora canalizada para o mal. E o Eterno fala: cuidem-se, protejam
Nós precisamos proteger os nossos lares. Cheguei em casa ontem e falei, Soraya, eu estou arrasado. Esse estudo é muito pesado, acabou comigo, porque eu preciso melhorar em tudo. Todos os meus processos. E quando a gente estuda para nós mesmos. E quanto mais eu enfrento o meu cônjuge, menos luz eu tenho. E mais distanciamento de Hashem, e mais a minha força do impulso sexual me leva para um abismo. E essa força é tão maravilhosa que a força de Sansão, aonde estava a força de Sansão? No impulso sexual. Sansão brincava com as mulheres, com a sua força sexual. Era ali que estava a sua energia. A energia dele não era o cabelo. Cabelo simbologia do Nazireu. Mas a força de Sansão, o prazer de Sansão estava em expor a sua virilidade. É onde está a nossa força. É onde o homem se sente homem, no domínio. E ele brincou com todas as suas mulheres. Desde a mulher que quando ele casou, o pai falou, acho que isso não é legal. Ele casou, matou lá, teve um negócio de um bicho que ele matou, não sei se é um leão, com a colmeia, o que é aquilo? Depois veio outra até chegar na Dalila, que chegou ao fim, os enigmas. Mas tudo estava ligado aonde? Na sua força. E onde ele perdeu a sua existência? Na sua força. A sua descendência na sua força. Então, quando nós entendemos esse processo, na nossa mente, na nossa vida, nós temos que falar assim, Deus, me perdoa. Eu sou falho mesmo. Eu venho de uma estrutura falha. Eu venho de uma estrutura, como que eu vou falar? Que o homem, para ser homem, ele tinha que frequentar Escadão, Guarani, era todo aquele processo. A gente vem de um próprio processo de prostituição. Nós viemos disso, nós cá. E isso foi colocado na nossa mente como os valores. E esses valores mantêm em nossa mente os nossos pensamentos. Se a gente não trabalhar, a gente começa a cobiçar. Porque essa força, ela existe em nós, e essa força nos causa prazer. Prazer de quê? De se arrumar, de sentir melhor, de domínio, de ser Sansão. Mas essa força que o Eterno nos deu, ela foi canalizada para o nosso cônjuge. E para que nós alcançamos esse nível, nós precisamos estar em sintonia de missão. Para que Deus olhe para a sua casa e fale assim, olha, eu conheci o alemão e conheci a Patrícia, e eles vão montar uma casa, e essa casa vai guardar o meu caminho, eles vão praticar o amor, a bondade, a justiça, então eu posso abençoá-los. É forte para a gente, não é uma missão? É uma grande missão. Quando a gente fala família, Deus quis construir uma casa para que ele fosse habitar, é dentro desse processo. E quando a gente fala sobre esses assuntos, Rashi está falando isso há 1000 anos atrás. Imagina você trazer isso para essa atualidade. O Ramiro Ventura estava dando uma aula outro dia, ele estava falando sobre, ele fala muito sobre halahá, e ele estava falando, olha, não existe halahá para nós homens que não seja lavar vasilha dentro de casa. Eu achei interessante. Ele falou assim, olha, você quer praticar halahá, você quer ser um religioso, você quer ser uma ótima pessoa, não dá banho na criança, não arruma a casa, não lava o banheiro, deixa tudo por conta da sua mulher. Você acha que você está sendo um bom marido? Você está praticando racidismo, bondade, misericórdia, alegria na sua casa? Ser religioso, que não lava um copo, que não faz um café, que não tira uma poeira na casa? Religioso que você é. Um religioso que não senta com a mulher para conversar, saber as suas necessidades? Que religioso que você é?
Que Torá você está seguindo? Como diz a Soraya, eu falei, Soraya, não fala religião. Ela falou assim, essa religião que eu não quero, não é a religião que eu não quero, é a mentalidade que eu não quero. Se você está construindo um lar, você tem que se doar por esse lar. De todas as formas, de todas as maneiras. E quais são a maneira mais importante? Ensinarás, porque você está reproduzindo aquilo que você é. Como que os seus filhos vão dar sequência se você não ensina? E ensinar é 24 horas. Você tem que ensinar os seus filhos. E é totalmente desgastante. E ensinar tem que ter muita paciência. Porque depois que eles assimilarem as coisas desse mundo, para você trazer a transformação será muito difícil. Que o Eterno nos ajude. Porque o Eterno nos visita constantemente para a cura, para a bênção e para destruir o mal à nossa volta. O Eterno quer destruir o mal que está à nossa volta. Por isso ele fala assim, para eu destruir o mal precisa ter quantos justos? Apenas 10. Tá bom? Se tiver 10 justos, ele não vai destruir. Então vamos lá, passam para mim, Lucas. E para que o Eterno não destrua as setinhas, só uma. Para que o Eterno não destrua, quando ele visitar a sua casa, a pergunta que fica é essa: você faz de tzedakah? O que é de tzedakah? Silas, é bondade, caridade, Justiça social. Justiça social. Aí está escrito: eu vou guardar a casa do Delso e da Rose, porque eu conheci eles, e sei que ele ordenará os seus filhos e a casa depois dele, a fim que guarde o caminho do Eterno, fazendo caridade e justiça. Difícil, né, Deus? Os meninos já velhos não, fala adultos, a gente perde a oportunidade. Seus filhos não vão sentar para você para escutar a Torá, você vai ter que ter um esforço dobrado, e nem sei se tem interesse. Seus filhos, não sei se terão interesse, mas os seus filhos, Mira, sentam com você e escutam historinha de Torá. Mas o seu neto, Pires, escuta historinha de Torá com você. Os seus netos, vocês vão educá-los na Torá, entendeu? Passou. Nosso momento agora. Nossos netos chegam na casa, tem que fazer bodeamento, tem que fazer tudo. Não, a gente não abre mão. Brincamos, jogamos, mas todos os meus netinhos chegou lá em casa, vão lá fazer lavagem das mãos, você levantou, faz bodeamento, faz chamar. Porque tenho que ensiná-los. Se eles não verem que a gente faz lá em casa, eles vão querer fazer na casa deles. Eu faço, tem que fazer. Vão lá fazer, vou fazer de novo com você. Faço para quê? Para ensinar. Se você não tiver esse esforço, você não ensina no comportamento. No jogo, está jogando, quis levar vantagem em alguma coisa, olha, não pode fazer isso é errado. Deus não agrada disso. Vamos voltar ao jogo, você pode perder aqui, o próximo você ganha. Mas isso é errado, a gente tem que ensinar. Você faz caridade na sua casa? Você lava a louça? Você ajuda a sua esposa a carregar a compra? Você faz, o que você faz em casa? Caridade na sua casa. Aonde você está? Essa é a pergunta. Aonde você está na sua casa? Na sua casa de 4 andares, pode ficar um no primeiro e outro no 4º andar. É os dois juntos construindo, arrumando tudo, equilibrando a existência. Aonde você está? Vocês estão preparados para receber a bênção? O Eterno vem abençoá-los, mas tem que fazer caridade. Sem caridade, o Eterno vai destruir. Vamos todos. Você recebe visitas? Você recebe visita na sua casa? Qual a última vez que chegou alguém na sua casa? Você tem que receber visitas na sua casa. Você tem que convidar pessoas para tomar uma água, tomar um café. A sua casa tem que ser uma casa aberta. Convide pessoas. Tem pessoas que falam assim: eu sou solitário,
Eu não tenho amiga, eu não tenho ninguém. Eu falo, quantas pessoas você convidou essa semana para tomar um café na sua casa? Nenhuma. Ué, então você não é solitário, você não convida ninguém. Ninguém vai. Se você não convidou uma pessoa para ir na sua casa, vai alguém na sua casa? Não vai. Vai de intruso lá na sua casa? Não. Convide as pessoas para irem na sua casa. A casa de Abraão era uma casa aberta. Você tem que convidar as pessoas. Tem que gastar tempo com pessoas, sujar vasilha, as melhores louças com pessoas. Todo mundo que vai lá em casa, a Soraya pega os melhores talheres, os melhores pratos, as taças para servir as pessoas. Ela usa tudo, vai chegar alguém, separa os melhores que eu vou receber. Quem que é? Qualquer pessoa. Chegou lá em casa, vai ser recebido com o melhor que nós temos. Vamos abrir a nossa casa, você tem que receber. Porque aonde as pessoas vão aprender, ensinarás diligentemente. Não só aos seus filhos, é dentro da sua casa. Como anda a sua casa? Abra a sua casa. Abra a sua casa. O Alex, um dia a gente estava conversando aqui, perguntando as qualidades, e ele falou que ele é uma pessoa que gosta de proteger as pessoas, não é isso, Alex? Cuidar, né? Cuidar das pessoas. Esse é um grande benefício do homem, querer cuidar das pessoas. E para você cuidar das pessoas, você tem que ter portas abertas. Com porta fechada, você não cuida de ninguém, não é isso? Você tem cuidado de alguém? Você tem cuidado do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais? Como estão seus pais? Você tem notícia do papai e da mamãe? Papai e mamãe estão envelhecendo, você tem pensado neles? Tem que ter atenção com seus pais. Os idosos são desgastantes na fala, que repete, quanto o mesmo caso, cobra a mesma coisa, mas você tem que ser paciente. Foi a fonte geradora para que você estivesse aqui. Respeite papai e mamãe com carinho, beijinho. Vai lá, abraça mãe, papai, dá beijinho, isso é muito importante. Você também vai envelhecer. Você também pode cair numa cama e ficar debilitado, Deus nos livre. Mas você também vai precisar de cuidados. Aprenda a semear e cuidar das pessoas. Precisamos cuidar muito das pessoas. Porque quando você cuida das pessoas, o Eterno está olhando para você e está falando: Ele faz ser da carne, Ele faz bondade, eu posso abençoá-lo. Por que eu vou curá-lo? Por que eu vou dar riqueza para ele? Ele não distribui, não recebe ninguém na casa dele, vai ficar trancado no castelo? Não resolve. Ele não ensina, você tem que ensinar diligentemente. Aquilo que você sabe, ensina. O Alaí é um exemplo disso. O Alaí, você vai fazer um negócio, ele fica meia hora ensinando os negócios, falando um monte de nome técnico que eu nunca ouvi na minha vida. E eu estava conversando com ele, eu comecei a rir com a Soraya. Eu falei: Alaí, eu preciso fazer um negócio. Ele falou: Silas, isso aí é rabo de andorinha. Você lembra disso? Eu falei assim: meu Deus, rabo de andorinha. Eu falei: então tá bom, nós vamos fazer um projeto. Eu confio no seu projeto. Silas, é rabo de andorinha. Vamos fazer o rabo de andorinha. Eu falei: tá bom, você fica ensinando. Mas vamos ficar no rabo de andorinha, senão é mais meia hora de ensino. Ele ensina o que ele vai fazer. Para fazer a nossa bandeja, o pé aqui que ele vai fazer, né, Mateus? Ele deu uma aula para a gente do alumínio, da estrutura, da diagonal, mas eu dou conta que eu aprendo, isso é importante, isso é valor para ele. Anos de cenário, lá de coisa do curso dele é importante. Isso é importante, ele fala coisa de matemática que eu não sei fazer os cálculos que ele faz. Todo mundo tem uma função e é importante. Eu falo que é muito para nós, não é que eu dou conta. Mas é interessante, porque ele é doador daquilo que ele tem. E a profissão dele é difícil encontrar. É difícil encontrar pessoas na profissão como dele. E ele faz bem, ele trabalha bem. Então
Então, você tem que ensinar com diligência o que você sabe. Muita gente fala assim, eu não sei fazer nada, você sabe. Sabe lavar roupa? Ensina a lavar roupa. Sabe fazer arroz? Ensina a fazer arroz. Sabe fazer feijão? Vamos fazer feijão. Feijão gostoso. Quando você vai no exterior, vai comer comida brasileira, arroz com feijão é muito caro. Que brasileiro vai lá fazer arroz com feijão e vende caríssimo. Você fala, nossa, $50 arroz, feijão, um pedacinho de carne, uma batata. E a gente come porque está com saudade do arroz com feijão, não é isso? Eu quero arroz com feijão, tem as melhores comidas, mas eu costumei comer arroz e feijão. Eu pago para o brasileiro $50 para comer um arroz com feijão. É o que você faz bem. O que você faz bem? Ensina. Quanto mais você ensinar, melhor vai ficar. A Soraya tinha uma história que ela contava aqui para a gente do milho, do fazendeiro do milho, vocês lembram? Que ele todo ano ganhava, mas ele pegava as melhores sementes e distribuía. Muito obrigado. Porque essas sementes ficavam em volta. Ele dava sempre o melhor para o outro produzir e ele era sempre beneficiado. Vamos, Lucas. Outra coisa que nós não podemos ter na nossa vida, você pratica relações proibidas, isso aqui são destruições. Quero falar para vocês, vamos voltar com Shalom Bait. Nós já saímos quase no tapa aqui, sabe Deus? Estudando Shalom Bait aqui, os homens brigando. Quem gosta muito é o Luiz Fernando. Algo mais preciso, né? Shalom Bait. Mas o que acontece? A nossa mentalidade. E para você adentrar a esses portais, a gente precisa estudar. E nós precisamos voltar com estudos, porque nós perdemos a oportunidade. Nós vamos chegar nesse processo aqui agora, ano que vem. Ano que vem nem sei se eu vou estar aqui ou quem vai estar falando. Vai trazer outro assunto. A gente não consegue estar sempre falando sobre família, sobre os mesmos processos. Então a gente tem que ir lá para o ralo estudar. Então vamos. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Pode passar. Olha que interessante. Dentro do seu processo de missão, de bênção de Deus, Deus fala para Abraão: Abraão, olha, conheci você está passando tudo direitinho, vou te ajudar, você é pai das nações, está tudo bem. E de repente Abraão se vê em dificuldade financeira novamente. O que ele fala? Sara, nós estamos em dificuldade financeira. Eu acho melhor a gente ir lá para Gerar. Você desce comigo? Vamos embora, Abraão, vou com você. Só que ela fala para Abraão, e Abraão fala para Sara: eu preciso de você novamente. Vai que Abimeleque queira raptar você e vai pegar você novamente. Você vai falar que é a minha irmã. Agora é só nós dois, porque Ló já está no outro processo. O Eterno recompensou pela gratidão dele. Eles descem, Abimeleque pega nesse processo. O que acontece com Abraão? Os funcionários de Abimeleque vão pegar Sara, leva Sara novamente, e Deus dá um sonho. E Abimeleque chama Abraão, fala: Abraão, por que você fez isso? Você é um profeta de Deus. Deus estava trazendo maldição. As mulheres todas iam perder os filhos. Por que você fez isso? Ficaram estéreis. Ficaram estéreis. E o que Deus faz para Abraão? Fala: Abraão, é a hora de eu te abençoar de novo. Teve crise financeira? Aonde você vai buscar dinheiro? Lá no rei. É o rei que tem dinheiro, mas lá no rei. O rei vai te ajudar de novo. Faraó te deu riqueza, pode ir lá para Gerar, que o rei vai te dar riqueza novamente. E Abraão saiu de lá mais rico. Ele ganhou, distribuiu, fez Sedacá, desceu novamente. O Eterno falou: agora você não vai subir, você vai ficar por aqui um tempo e eu vou abençoar você. E teve muita riqueza. O que isso quer dizer para nós? Nós estamos na nossa trajetória, mas você não tem um ponto fixo. Você não pode ser um ponto fixo. Você tem que estar aberto aonde Deus vai te conduzir.
Se você ficar em ponto fixo é difícil, porque é você no controle. Quem controla a nossa vida? Deus. E a dificuldade vem para quê? Levar a gente para um outro patamar. E Deus quer levar você para o melhor. Nós não cantamos toda vez que a nossa fé é provada, nós temos uma chance de crescer um pouco mais. Você quer crescer? Quer aprovação? Quer sair do ponto fixo? Tem que sair, porque o ponto fixo é mental, a mente trava a gente. Bora lá. E o que acontece nesse processo, passa um ano, nasce Isaac. Isaac nasceu uma cópia autenticada de Abraão. Por quê? Porque eles poderiam falar, olha, Sara esteve com Abimeleque. Pode não ser filho de Abraão, pode ser filho de Abimeleque. E mais que isso, que aconteceu, que foi um grande milagre, as pessoas tinham dúvida se Sara realmente tinha gerado filhos. E Abraão preparou uma festa e chamou todo mundo para o aniversário de um ano de Isaac. Foi aquele banquete. E chamou os príncipes, todo mundo, uma festa maravilhosa para aquele banquete. E as mulheres que estavam amamentando durante a viagem, o que aconteceu? O leite delas secaram. E as crianças todas com fome, chorando na festa de Abraão, o que aconteceu? Sara amamentou todas as crianças. Com isso ficou provado que Sara foi a mãe de Isaac. Baruch Hashem. E Sara tornou mãe de nações. Amamentou todos. Baruch Hashem. Entenda que quando nós passamos dentro do processo, é para a gente crescer um tantão mais. Não é um pouco, é muito mais. E como a história na nossa vida não é só alegria, é só vitória, então a vida continua. Abraão já fez aniversário, agora está feliz, tem Isaac, mas tem Sara. Quem manda? Quem manda? Mulher. É a mulher? A mulher tem a orientação divina. A mulher tem a orientação divina. Ela fala, Abraão, não vai ser legal para Isaac ser criado do lado de Ismael. O comportamento de Ismael não está legal nesse momento para o projeto da missão que nós temos com Isaac. Fala para Agar ir embora. Abraão fica triste, porque já tinha passado aquele processo na paraxá passada. E Deus fala para Abraão o que? Abraão, escuta quem manda, escuta Sara, escuta a voz da sabedoria do site. Quando você começar a estudar o Sefer Yetzirah, aqueles números matemáticos da construção, você vai perceber muito bem como que se encaixa esses processos. Falando aqui rápido, parece que Sara manda. Não é manda, é missão, é compromisso. Ela tinha um compromisso com Deus, com o seu filho Isaac. E se fosse criado junto, não seria. Abraão, muito amoroso, bondoso, falou, o que eu faço com meu filho? E o Eterno fala, ouve Sara e vida segue. Mais um. Olha que interessante. Agar sai, Abraão prepara alimento, água para ela atravessar o deserto, porque ela ia para Faraó. Agar era uma das filhas de Faraó, que quando Sara da primeira vez foi raptada, quando ela foi embora, Faraó deu uma filha, que é essa Agar. Então ela tinha que descer e andar muito até chegar lá. Abraão preparou comida, água, mas só que Ismael teve febre
teve que beber muita água, a água acabou, ele ficou doente. E quando ele ficou doente, o que Agar falou? Agora acabou a minha vida. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui e esperar ele morrer e depois eu sigo. Se eu conseguir chegar, tudo bem. Se eu não conseguir, morri também na minha saia da história. Eu coloquei ali para a gente pensar. Você é aquilo que acredita ser. O que você acredita que você é? O que Deus falou para Agar? O anjo apareceu para Agar e ainda deu o nome do seu filho Ismael. Quem lembra do que significa o nome de Ismael? Ismael, eu falei sábado. O que significa Ismael? Aquele que escuta, aquele que protege. Eu escutei a voz da criança, eu vou te proteger. Ele também vai ser grande. O que o anjo falou com Agar? Agar. Ele voltou por causa do choro do menino. Não pelo isso. choro dela. Não é Porque isso. ela foi egoísta e não. Não foi egoísta. Não, ela foi, mas a Paraxá estava falando que foi. Não é que ela foi egoísta, são os processos. Você acredita naquilo que você é. Porque o anjo falou para ela assim: você também será pai de nações. Do seu filho sairão 12 príncipes. O anjo falou com ela, orientou para ela o processo da vida dela. Por que nesse momento agora ela para no deserto e fala que o filho vai morrer? Porque ela não acreditou na palavra. Se ela tivesse acreditado, ela tinha seguido. Ela estava focada, cega, sem perceber aquilo que Deus tinha para a vida dela. Nós caminhamos em escuridão. Deus determinou bênçãos para cada um de nós. Todos nós. O Salmo 23 fala: nós somos ovelha do seu pasto. Quem cuida de nós? É o Senhor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Soraya gosta de cantar essa música, nós cantamos e dançamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você acredita? Você é aquilo que você acredita. Ela não tinha ainda acreditado nessa promessa. Ela não conseguiu perceber até que o anjo volta ao seu encontro. Quando você fala que ela foi egoísta, eu falei que não nesse sentido. Imagina o sentido de rejeição pela segunda vez. A primeira, Deus manda ela voltar, agora ela está indo de novo. Nós temos que ter empatia no mundo do outro. Sempre que a gente vê uma história, você tem que ir no mundo do outro. Eu tenho que sentir o que ela sentiu. Estou sendo mandado embora pela segunda vez. Lá no Egito eu seria uma princesa, filha de Faraó. Aqui eu estou sendo concubina. Desprezada ainda. Desprezada. Então você entende dentro desse processo. Na minha visão, eu concordo plenamente com você. Mas aqui no comentário fala que o anjo escutou foi o choro da criança. Sim, ele chorou. Não pelo o choro dela. Sim, não, ela deixou ele lá para Ela ele abandonou morrer. ele para ele morrer. Sim. Mas não é verdade? Ela Sim, é pegou verdade. isso. O texto. No comentário o texto, fala que ela deveria ter voltado, segurado ele no colo e acompanhado até a morte dele. Mas ela não fez isso. Cada um tem o seu teste e acredita naquilo que você é. Isso é muito difícil. Olha o processo. Você pegar um filho para morrer no seu colo no deserto, é difícil. Então a gente tem que ir no mundo do outro para a gente compreender. E muitas vezes nós queremos vencer, mas nós estamos com os nossos olhos fechados. O que o anjo fala com ela? Abre os olhos, Agar. Olha o que tem na sua frente. Você está em frente do lago. Você está em frente do rio. Você está em frente do poço. Por que você está chorando? Olha para frente, levanta. Nós paramos em alguns pontos da nossa vida e não acreditamos no Deus que nós servimos.
Você é aquilo que você acredita que você é. Você acredita que Deus pode tudo na sua vida, você é ilimitado. Mas se você acha que a sua força e as suas posses, nós vamos andar sempre com dificuldade. E aqui entra outra coisa para os pais. Os pais têm que ensinar os filhos a ser, não ter medo, ter coragem, lutar, batalhar. Isso é a função dos pais. O pai tem que falar com o filho: você é bom. O rabino-chefe lá de Israel, o filho dele estava na yeshiva e ele era muito bagunceiro. E ele é, isso é história real agora. E ele estava sabendo que o filho estava tendo muita dificuldade, estava fazendo muita bagunça na escola. E a escola teve reunião de pais. E ele foi para a reunião de pais. E quando ele chegou em casa, o filho sabia, o filho já com 12 anos, sabia que ia ter encrenca. E virou para o pai e falou assim: ô pai, o que o professor falou? Ele falou, meu filho, que você é brilhante, que se você quiser, você vai ser o melhor aluno da yeshiva, você vai ter o melhor parceiro na yeshiva, que você é muito capaz. Eu estou muito feliz, meu filho, porque você é uma pessoa muito capaz. Baruch Hashem. Passaram 3 meses, a escola liga para o rabino-chefe de Israel e pergunta para ele: o que aconteceu? Seu filho está transformado, o que você fez com ele? Ele falou: eu simplesmente incentivei a ele, que se ele quiser, ele vai ser o melhor aluno da yeshiva e vai ter o melhor companheiro de estudo, porque ele é muito bom. O que faltava para essa criança? Estímulo. Incentivo. Ele já era filho do rabino-chefe, já tinha que passar a mãozinha na cabeça dele. Paparicado, ficou chato. Por quê? Estava desfrutando de um prestígio. Mas quando o pai falou para ele: você é capaz, ele acreditou. E começou a estudar e mudou o comportamento. E está transformando outro aluno. Que Deus o ajude, que ele pode chegar, ser um grande rabino. O que falta para nós? Incentivar os nossos filhos. Nós temos que incentivar os nossos filhos. A segurança do seu filho está na sua mão. Se você colocar medo, ele terá medo. Se você colocar coragem, ele terá coragem. O que você coloca na vida do seu filho? Que ele é inteligente ou que ele é burro? Que ele é preguiçoso ou porque se ele esforçar ele pode fazer? As palavras bem colocadas mudam tudo na vida da pessoa. Você pode ser muito duro com as suas palavras de amor, ou você pode ser direto e chamar a pessoa de burro. Nós precisamos construir os nossos filhos, e construir filhos é a missão mais difícil do homem. A missão mais difícil do casal: construir os seus filhos. Porque para construir os seus filhos, você precisa construir a si mesmo. Se eu não me construir, eu não tenho como construir meus filhos. Eu falo isso para vocês, eu não fui um bom pai educador. Já falei isso várias vezes. Lá em casa, quem sempre educou os meus filhos sempre foi Soraya, mérito todo de Soraya. Eu sou mais frouxo, para falar a verdade, covarde. Mas a gente precisa, sabe, Deus, ser severo com os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são heranças de Deus. E quando você devolver para Deus, Deus vai falar: o que você fez com o seu filho? E ele não vai poder falar com você como ele falou com Abraão. Abraão, eu confiei em você porque eu sei, eu conheci você e você é capaz. Pode falar.
É que eu ia ter feito essa observação para você, que muitas vezes o próprio pai está precisando de se incentivar, e está sem incentivação nenhuma, como é que vai incentivar alguém? Ô, É o que a Deus, gente vê muito, é isso, a própria pessoa está precisando de incentivo. você sabe qual que é o nosso incentivo? É a nossa mulher. Interessante, né? O nosso incentivo é o nosso cônjuge, é a nossa mulher. O homem, quando ele está bem incentivado, quando ele está feliz, é porque a mulher está incentivando o seu marido. O homem feliz é aquele que está com uma esposa feliz. Interessante. Você pode ter os melhores diplomas na parede, ser a melhor pessoa profissionalmente, mas se você não tiver uma esposa que te incentiva, você é infeliz. É interessante. Incentivo no homem é a mulher. Porque quem faz o homem sentir homem é a mulher. Você se sente seguro através da sua mulher. Olha, interessante. A maior força que nós temos, quem nos dá o equilíbrio é a nossa mulher. E quem equilibra os filhos? Somos nós, conjuntos. Da mesma forma, o desejo da mulher é para o seu marido. Então Deus coloca todo mundo dependendo um do outro para que haja harmonia entre nós. Ninguém é superior, mas na sua casa, eu falo, né, na casa é um laboratório. Eu posso chegar, me despir, chorar com Soraya, ela pode chorar comigo, meus meninos podem chorar conosco, cada um com as suas dificuldades, sua trajetória, a gente resolve ali tudo bem. E saímos todos num equilíbrio. Oi? Todo mundo tem uma mulher igual você, Não, vou entrar nesse mérito. Porque todo homem tem a mulher que o Eterno designou para ele, para a sua correção. É o seu ticum. Porque cada pessoa tem que ter esse impulso de almas. Eu precisava de uma alma forte. Deus me deu Soraya. A pessoa sabe quando a gente vai conviver com a pessoa. Pois é, começou. Vai conviver lá com ela, pra Eu você estou ver. quieta aqui. Cada pessoa Começou. tem. Isso não quer Mas é dizer. verdade. Cada um é cada um, gente. Isso não quer dizer que a pessoa que não tem essa explosão é uma pessoa tranquila. A Aurora ali bonitinha, sentadinha, meu Deus. O Alaí sabe quem é a Aurora. O Alaí sabe a hora que ela pisa no carro. Mas por quê? É a medida que o Alaí precisava. A cara da docinha, parece um anjinho lá, você vê? Ah, vai mexer, Fabinho. Mas em Yom Kippur, quem estava aqui ouviu a história do Alaí contando a trajetória dele até ele chegar no equilíbrio lá em Itabirito. Ele e a Aurora fizeram uma via sacra como Abraão, rodaram, perambularam muitas coisas, e a Aurora não te incentivou por tudo? Eu falo, se não fosse a Aurora eu não tinha chegado. Então assim, nós temos a pessoa que vai nos levar. Entende? Isso é muito difícil, gente, a leva para o gente céu falar. ou leva Que para ó, como é que é isso? Mas a intenção é levar, a intenção é levar para o céu. Todas as mulheres, a intenção é levar para o céu. tem umas que... Ô, gente, vão cada um para o seu tipo. Cada um com seu tipo. Cada um para o seu tipo. Exatamente. Porque não dá para fazer, entendeu? Cada um tem sua história, não tem como, é difícil. Quando você iniciou o processo todo da Soraya, você não tem que fazer vários ticuns? Vários. Vários Eu ticuns. estou quieta aqui, né? Não fala nada não, mas é, ué. Eu falo, foram difíceis, temos várias discussões. E se não tiver discussão, não vai crescer, não vai mudar. Cada passo que você sobe, mais cobrança nós temos. E cada passo que você desce, mais cobrança você tem. Se você empobrecer, a cobrança é pesada. E se você tiver rica, a cobrança também é dobrada. Para onde você for, você não foge da sua atitude. Aí o que nós temos que ter? Humildade.
O que constrói o homem é a humildade. Silas, se a mulher é difícil, é exatamente para testar o homem, para ele ficar mais forte ainda. Segue o jogo. Se a mulher é difícil, é para o homem ficar mais forte. Fortalecer o homem. Quando nós não compreendemos, vocês têm que ler o Shalom Bait, Shalom Arush. O Geraldinho que gosta do Arush. Vamos voltar, Geraldinho? Vamos voltar com o Shalom Arush. Ninguém está dando em suas forças. Porque o que é que acontece, gente? Não adianta a gente ter compreensão dos mundos superiores, de Sefirot, dos mundos, dos 4 mundos, das emanações, se você está cego para si mesmo. Eu vou chegar lá, vamos lá. Olha o que aconteceu. Deus abençoou Abraão e Abraão tornou o homem mais rico do mundo. E quando Abraão tornou o homem mais rico do mundo, o que aconteceu com Abimeleque? Abimeleque falou assim: nossa, Abraão tornou o homem mais rico do mundo, mas Abraão é parceiro de Deus, eu não posso brigar com Abraão, vou ter que fazer um pacto. Mas só que Abraão já estava esperto. O que Abraão falou? Separou as ovelhinhas e falou assim: o que são essas 7 ovelhinhas aí? Ele falou assim: não, isso aqui é o seguinte, vamos fazer um sacrifício aqui, quem não cumprir a sua parte, morra. Vamos lá, para a gente encerrar. Olha que interessante, o grande teste do homem é vencer a sua escuridão e gerar a sua própria luz para si mesmo. Não adianta, Alex, você ter uma mulher boa ou ruim aos seus olhos, se você não perceber a sua escuridão. Entendeu? Esse é o processo. O processo da humanidade é que nós não enxergamos a nossa escuridão, nós olhamos para fora. Olha, vamos pensar aqui, cada cabeça aqui é uma sentença, cada um pensa de uma forma. Silas, no mundo animal, alguns animais, a fêmea tenta matar o macho, né? E se ele demonstrar uma força adequada, ela se entrega toda para ele. No caso da mulher, tenta derrubar, mas se você não deixar, você domina ela. De novo. Repete, não entendeu não? Repete. Eu vejo muito isso, Luiz. E tem fêmeas, eu acho interessante com as aves. E eu estava assistindo com a Soraya, a gente geralmente quando liga a televisão, coloca nesses canais dos animais. E estava passando uma ave. O que essa ave faz? Ela canta e chama os pássaros, os machos. Eles vêm, constroem vários ninhos. O ninho que ela achar melhor, ela vai casar lá com outros perto dos ninhos. Tem um pássaro também que ele enfeita lá, pega pedra. Os pássaros vão lá e constrói tudo lá, faz assim, gente, interessante. E tem outros que eles têm que brigar, o que sobreviver fica com a fêmea. A fêmea fazendo os outros de trouxa. Mas o que acontece? Olha que interessante. O animal não tem esse sentimento que nós temos. Mas o animal demonstra para a gente que nós precisamos fazer o melhor. Precisamos saber escolher o melhor, não é isso? A mulher gosta do ninho forte, que protege ela. Sim, tem todos esses processos. Vamos lá. Olha que interessante, para a gente encerrar. Nós precisamos entender que não há techuvá e conversão se a gente não enxergar a escuridão em nós. Isso aí é. Sabe, você não vai mudar se você não enxergar a escuridão em você.
Você pode falar tudo o que eu falei aqui hoje, mas se isso não mostrou a sua escuridão, para você não adiantou nada. A mudança está em mim. Eu tenho que procurar por essa mudança. Quando eu entender que há um processo divino na junção homem e mulher, na missão com Deus, nesse mundo, eu vou conseguir revelar a minha luz. Eu vou conseguir também ser luz. Eu só consigo ser luz quando houver compreensão. Por isso pessoas erram. Ontem eu estava com um amigo do Delcio e eu fiquei assim, impressionado. Eu sou excelente ouvinte. Eu gosto de ouvir as coisas. E ele falou assim, olha, eu não gosto muito desse negócio de religião, porque uma pessoa que é religioso teve coragem de comprar um carro com um cheque do outro que já tinha morrido há 4 anos. Olha para você ver, está no nosso meio. Isso é uma escuridão que a pessoa não enxerga. Aí entra naquele processo daquela aula do ego da Soraya, que o nosso ego ele atinge algo tão grande que você faz qualquer coisa para alimentar o seu ego, que é o desejo, o seu desejo. E todos nós temos desejos. Todos nós lutamos pelos nossos desejos, para realizá-los, para o bem ou para o mal. Por isso matamos, destruímos, mas que o Eterno possa trazer em nós a capacidade de enxergarmos as nossas trevas. Nós não vamos mudar e nem elevar esse mundo se a gente continuar vivendo da mesma forma. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Se você manter a sua vida da mesma forma, você não vai mudar. Se eu não procurar melhorar, depois que eu li isso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Como nós vamos crescer, tornar uma comunidade forte? Quando nós tirarmos as nossas trevas. E olha que interessante, as minhas trevas não interferem na luz da Soraya. Mas quando eu enxergar as minhas trevas, eu vou ser um grande doador da Soraya. Eu vou amá-la muito mais, porque ela me suportou durante a minha trajetória de escuridão. Isso que é lindo na nossa vida. Quando o cônjuge sabe que ele errou, que ele transgrediu, pesou pesado, enxergou a sua luz, é a hora dele fazer o quê? Eu vou recompensá-lo agora em amor. Quando o Yaakov passou toda a sua trajetória de vida nos últimos anos dele, o que ele falou? Eu vou viver agora tudo, Deus deu para ele tudo, bênçãos, dobrado. Agora que você enxergou a sua luz na sua vida, gratidão na sua casa, no seu lar, entendeu? Esse é o processo. Gratidão na sua casa, construa a sua casa com gratidão, tira as trevas, gratidão, 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 gratidão. É isso que nós vamos construir. Não é para acusar ninguém. Se a Soraya começar a me jogar do meu passado de trevas, nós vamos brigar e as trevas vão aumentar. Mas se eu chegar para ela e falar, Soraya, você tinha coberta de razão, eu fiz isso, eu estava errado, eu não enxergava. Gente, nós erramos sem enxergar. Mas Deus é tão bom que Ele nos perdoa. Por isso que nós rezamos toda manhã pedindo perdão das nossos erros ocultos, das nossas falhas ocultas, porque nós erramos. E Deus manda a luz e nós vivemos. Baruch Hashem. Então que o Eterno possa mandar a luz para nós, vem minha linda, para a gente encerrar, que nós possamos trazer essa luz em nós e essa compreensão de Deus, que possamos ter família forte, lares fortes, filhos renovados, que Deus livre os nossos filhos das coisas ruins, do alcoolismo, da droga, do homossexualismo, das más companhias, de tudo que é ruim, e possa trazer em nós muita alegria, muitos netos, muita fartura, muitas bênçãos para a gente passear em Israel com os nossos netos, porque nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Israel.